Após tanta corrupção e desperdício de dinheiro público com super salários e privilégios, pessoas ainda acreditam na República Social Democrata como se o Estado fosse uma entidade caridosa. No entanto, o real objetivo do governo é te humilhar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Recentemente, uma notícia absurda de aumento de salário para o governador de São Paulo, seu vice e dos futuros secretários foi apenas mais um caso onde o governo resolve humilhar aqueles que estão sob seu julgo. Mesmo depois da crise econômica que se agravou entre os anos de 2020 e 2021 e dos prefeitos e governadores terem fechado vários comércios e negócios, impedindo muita gente da dignidade do trabalho, estamos vendo novos aumentos nos salários da elite política e do judiciário. Quem vocês acham que vão arcar com essas novas despesas, considerando que o Estado não cria riqueza? O trabalhador paulista do setor privado, nunca os funcionários estatais. Estamos falando de uma massa de assalariados e de pessoas que recebem apenas o suficiente para prover suas necessidades mais básicas, incluindo o pedreiro, a empregada doméstica e até o moço do carrinho de pipoca. Claro, os ricos desse setor, como grandes empresários e investidores, também pagam impostos, mas não deveria ser tirado nada de ninguém, já que o dinheiro criado por empreendedores e trabalhadores não foi extorquido de ninguém à força, e tudo que é expropriado do dono legítimo se torna roubo. Falemos dos números para que o espectador entenda melhor. A nova remuneração do governador eleito em São Paulo irá dos R$ 23.048 por mês para o altíssimo valor de R$ 34.572. Do vice, irá de R$ 21.896 para R$ 32.844. E dos secretários de Estado, que era de R$ 20.743, agora será de R$ 31.115. Estima-se que o impacto aos cofres públicos, que em outras palavras é o bolso do cidadão trabalhador e honesto, será de 1,5 bilhão de reais. E só para constar, o Partido dos Trabalhadores, que diz proteger e atender aos interesses dessa classe, votaram a favor do texto. Oras, são os trabalhadores que o Partido da Estrela diz defender quem irão financiar esse show de privilégios. O Partido do Cachaceiro nem faz mais esforço para fingir que se importa com o trabalhador comum. E ainda, podemos achar pessoas que defendem esse partido. Infelizmente, o PL também votou a favor. Mas quem entende de política sabe bem que esse partido é dominado por marajás do Centrão e que estão pouco se lixando para o cidadão brasileiro. A grande maioria dos deputados estaduais paulistas votaram a favor dessa covardia com o trabalhador, já que o projeto teve 56 votos a favor e somente 6 contra, tendo a presença de 63 deputados na segunda sessão extraordinária. Um dos motivos do altíssimo impacto aos cofres públicos é que esse aumento irá gerar um efeito cascata, aumentando o teto do funcionalismo público paulista. O governo, quando poderia finalmente reduzir impostos para desafogar o trabalhador honesto e produtivo, que passa enormes dificuldades ao empreender e tentar melhorar de vida, prefere aumentar os ganhos de uma casta parasitária que não gera valor algum à sociedade. Isso mostra que quem está no governo só pensa em lucrar mais às custas dos pagadores de impostos, ainda mais considerando que os políticos numa democracia, como ficam poucos anos no poder, terão uma mentalidade de curto prazo, objetivando ganhar o máximo de dinheiro possível nesse período que estarão em seus respectivos cargos. Por detrás dessa proposta de aumento do salário do governador e seus secretários, além dessa brecha de aumentar o teto do funcionalismo público paulista, estão os interesses corporativistas que vão além dos próprios políticos. Segundo o Jornal da Globo, a cúpula das polícias e diretores de escola se esforçaram para pressionar as lideranças do partido do PT, PL e republicanos. Ou seja, isso nos revela muito sobre o Estado. Todos os funcionários públicos do setor militar, educacional, secretarias e encargos políticos estão sempre querendo seus aumentos às custas do cidadão sem se importar com os impactos reais desses aumentos, fazendo questão de até mesmo fingir que o dinheiro virá de alguma árvore mágica. Cabe a pergunta, será que houve um aumento da produtividade dessa classe de funcionários públicos para se verem no direito de receber novos aumentos? Provavelmente não. Além do fato de que esses funcionários não ficaram impedidos de receber e trabalhar durante a recente crise sanitária, privilegiados em relação aos trabalhadores do setor privado, durante uma das maiores crises que o Brasil já enfrentou. Com tanta crise e inflação que o próprio governo cria, o aumento do custo de vida impacta todos, inclusive os asseclas estatais. Porém, como esses funcionários públicos têm seus empregos e salários protegidos pela lei e custeados pela força do Estado em confiscar impostos, eles conseguem usar essa grande máquina de exploração para se beneficiar às custas dos criadores de riqueza que atuam no setor privado.
Infelizmente, o lobby e a força de pressão de grupos de interesse que fazem parte do Leviatã estatal conseguem ser muito fortes e eficientes quando se trata de convencer as lideranças políticas a realizarem seus desejos. E já sabemos quem irá pagar por toda essa bonança. Uma massa de pessoas que o governo diz que ajuda, mas que com sua ausência teriam uma vida muito mais digna. Uma deputada do Partido do Barba, conhecida como Professora Bebel, como toda corporativista que serve a interesses de classe, em detrimento do povo que custeará o aumento, disse: "Sou favorável à medida porque não tenho uma visão de que a gente deva nivelar por baixo. Luto pelo reajuste de 33% no salário dos professores, pela aplicação do Fundeb, e continuarei lutando. Com essa alteração, temos condições de cobrar também para os demais profissionais." Engraçado essa mulher ver uma enorme necessidade no aumento dos funcionários da educação, sendo que os índices educacionais no Brasil e a qualidade do ensino nunca melhoram. Além disso, não se pode esquecer de uma enorme classe de pessoas pobres e trabalhadoras que serão oneradas com esse aumento, principalmente os trabalhadores braçais. Porque algumas classes de profissionais seriam tão superiores ao ponto de que o Estado deva roubar outros profissionais essenciais à sociedade para custear seus aumentos. Será que a educação básica, sendo totalmente controlada pelo MEC, teria tanta demanda por seus serviços se esse sistema de ensino não fosse compulsório? Será que os alunos, forçados a terem aula com professores que demandam um aumento, não preferem estar num curso técnico profissionalizante, numa escola de música ou estudando em casa pela internet? Não dá para saber isso quando o sistema de ensino é feito para beneficiar funcionários públicos e burocratas ao criar demandas artificiais. Não é de hoje que se percebe que o sistema de ensino público, da educação básica ao nível superior, protege grupos de interesse como sindicatos e enormes quantidades de funcionários públicos. O aluno apenas é um detalhe. O relator do orçamento de 2023, o delegado Olim do PP, comemorou a aprovação do projeto de aumento, argumentando que isso ajuda a recuperar os ganhos da elite do funcionalismo público com curso universitário e que atua no topo das carreiras públicas do dito estado. Bom, isso só pode ser uma piada, já que diploma universitário não implica em aumento de produtividade real, como ele está dizendo. Esse tipo de desculpa já está ficando velha, afinal, muitas empresas atualmente, sobretudo as de Elon Musk, não faz questão de diploma universitário, por saberem que outras habilidades, experiências e características fazem mais diferença no mercado de trabalho. Além disso, o mesmo deputado ainda teve a coragem de dizer, citação: "Esse aumento significa recuperar os ganhos de professores universitários, alguns delegados de polícia, auditores fiscais e tantos outros servidores de nível superior que atingiram o auge do funcionalismo e passaram a ter descontos de até R$ 8.000 nos salários devido ao teto atrelado ao salário do governador." Fim da citação. Pois é, a casta mais beneficiada e bem paga do estado de São Paulo, que não foi atingida com as políticas restritivas criadas por conta do bichinho chinês, irá receber aumentos, já que o que ganham nunca lhes é o suficiente. Esse é o circo da democracia, um sistema que atualmente está punindo quem o critica. O brasileiro é obrigado a pagar impostos e a votar, e depois de toda essa humilhação, é chamado de contribuinte. Uma das grandes desculpas para este acréscimo é que a inflação acumulada desde o último reajuste de 2019 foi de 24,69%, sendo necessário recuperar o poder de compra de uma série de carreiras públicas. Mas espera um pouco, por que o Estado cria inflação constante? Afinal, sabemos que o culpado dessa taxa de inflação acumulada de mais de 24% é motivada pelo próprio governo brasileiro. Além disso, ao empobrecer toda a população que cria riqueza real e atua no setor privado, o governo apenas protege da inflação seus servidores estatais com reajustes enormes, criando uma discrepância entre o privado, que sustenta a máquina pública e é prejudicado, e o setor público, sustentado pelo anterior. Ou seja, a função do Estado é perpetrar injustiças, sempre ajudando os recebedores de impostos em detrimento dos pagadores de impostos. Mas não fica só por isso para o povo, pois recentemente, uma nova iniciativa para conceder privilégios a juízes com certeza assusta a todos com bom senso. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tão omisso quando a Constituição foi rasgada por integrantes da instituição máxima do judiciário brasileiro, está querendo dar bonanças e afagos para os servidores do alto escalão do judiciário. Pacheco, sendo advogado por formação, tem um certo interesse em ajudar uma classe pela qual tem admiração. No entanto, as coisas também não se resumem apenas a isso, já que a PEC do quinquênio voltou a entrar em pauta em maio deste ano, após entidades representativas da magistratura pressionarem o então presidente do STF, que na época era o Fux, levando-o a fazer o pedido a Pacheco. O objetivo do presidente do Senado é conseguir colocar a PEC 63 de 2013 para votação antes do recesso parlamentar, proposta que terá um enorme impacto nos bolsos dos brasileiros, já que concede um quinquênio
sendo um adicional de 5% nos salários dos juízes, que já estão entre os servidores mais bem pagos do país. Isso tudo sem contar os privilégios e emprego vitalício, sendo então uma verdadeira farra com o dinheiro público e uma desilusão para a população que está sonhando que comerá picanha no governo do presidente eleito amante de ditaduras. O pagamento do quinquênio vai além de uma simples compensação, já que o valor não entraria para o teto constitucional, não sendo ele uma verba indenizatória. Portanto, podem levar a remuneração a superar o teto salarial. Além disso, a contagem do tempo de trabalho para a concessão do quinquênio irá incluir, caso a PEC seja aprovada, o período passado em qualquer atividade jurídica, não somente atividades de juízes ou membros do MP. Assim, de acordo com alguns cálculos feitos por consultores legislativos, dependendo do ano do ingresso na carreira, o magistrado poderá ser beneficiado com valores que chegam a incríveis 2 milhões de reais. Isso é um enorme tapa na cara do cidadão comum que trabalha para colocar comida no prato de sua família. E para piorar, houve uma manobra feita pelo Conselho de Justiça Federal, restituindo o quinquênio para juízes federais antes mesmo dos senadores devolverem a benesse. Assim, julgaram o tema em causa própria, indo além das funções da instituição, já que não deveriam poder definir a remuneração de magistrados. Portanto, se essa decisão valer, é provável que os outros ramos da magistratura e os conselhos que regem a atividade de membros do Ministério Público irão seguir o mesmo caminho. Realmente, nossa sociedade segue rumo à imoralidade, à mentalidade parasita do descaso com o dinheiro do pagador de impostos e com a própria Constituição. Uma frase da filósofa Ayn Rand revela o motivo do Brasil estar condenado ao fracasso com o sistema político e os representantes que temos. Ela escreveu: quando você vê que os negócios são feitos não por consentimento, mas por compulsão. Quando você vê que, para produzir, precisa obter a permissão de homens que não produzem. Quando você vê que o dinheiro está fluindo para quem não lida com mercadorias, mas com favores. Quando você vê que os homens ficam ricos mais por pressão e coerção do que pelo trabalho, e suas leis não o protegem contra eles, mas os protegem contra você. Quando você vê a corrupção sendo compensada e a honestidade tornando-se um alto sacrifício, você pode ter certeza que sua sociedade está condenada. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima.